Boa noite a todos. Quem já me conhece há muito tempo deve já estar cansado de ouvir, quando eu venho aqui, dizer que é muito emocionante eu estar aqui. Eu realmente fico emocionada porque eu amo esta casa. Eu amo todas essas pessoas que eu conheço há tantos anos. Então, para mim é difícil. Especialmente hoje, porque eu resolvi dar uma rasteira no Gilberto. Gilberto nunca me deu tema para eu fazer nas palestras quando eu venho aqui. Só dessa vez, e me deu errado. Quando eu cheguei agora e vi. E agora? Bom, mas então a rasteira que eu quero fazer para ele, dar nele, é uma rasteira para o bem, né? Eu trouxe esse livro, vocês conhecem? Porque quando o Gilberto falou para mim no telefone que ele queria que eu fizesse a palestra sobre bem-aventurados os aflitos, e ponto, não disse quais eram os itens, ele ainda disse assim para mim: você vai deitar e rolar. Eu disse: é ele que vai deitar e rolar. Porque eu vou lembrar para ele, se ele não está lembrado, a história de Eurípides Barçanufo. Que, como vocês sabem, e tudo está escrito nesse livro, alguém já nunca leu esse livro? Vale a pena. É a história de Eurípides Barçanufo, por Corina Novellino, que vale a pena ler, porque aqui está tudo que a gente precisa saber de Eurípides enquanto ele esteve encarnado. Para quem não sabe, e há muitas carinhas novas aqui que eu estou vendo, Eurípides era católico ferrenho, não é? Ele presidia uma associação vicentina lá em Sacramento. Aí um dia o padre bonzinho, né, amigo dele, emprestou a Bíblia para ele ler. Porque naquela época, início do século XX, né, católico não podia ler a Bíblia. Sabiam disso? Né? Não podia ler, só os padres que podiam ler. Mas o padre bonzinho emprestou, como Eurípides era uma pessoa assim, importante lá para ele, jovem, né? Emprestou. E Eurípides tropeçou nas bem-aventuranças. Ele não podia entender como que os aflitos podiam ser bem-aventurados. Só que ele tinha um tio Mariano, que era espírita já, numa fazenda próximo lá em Sacramento. Na fazenda se chamava Santa Maria. Eu estive lá, você também, né? E havia um grupo que fazia uma reunião mediúnica lá nessa fazenda. E toda vez que o tio vinha até a cidade, Eurípides falava a beça com ele: você tem que abandonar isso daí é coisa do diabo, aquelas coisas, né, que a gente sabe. E o tio tentava argumentar com ele, até que um dia ele disse: olha, Eurípides, eu não tenho preparo para poder discutir com você essas coisas, mas eu trouxe esse livro porque as respostas às perguntas que você faz e que eu não sei responder estão aqui. Mais ou menos isso, não é, Gilberto?
O livro era Depois da Morte, de Leon Denis, que é outro livro que eu recomendo insistentemente para que todos nós espíritas, ou os que ainda estamos começando a frequentar uma casa espírita, leiamos, porque nós vamos tomar conhecimento de todo o progresso espiritual e religioso da humanidade nesse livro. Leon Denis vai lá no Egito, vai lá na Gália, vai lá na Índia e vem trazendo todo esse conhecimento para nós. E deu o livro para Eurípides ler. E Eurípides não leu o livro, ele devorou o livro. E a partir daí a vida dele deu uma cambalhota e ele mudou completamente. Mas ficou aquela história do Bem-aventurados aflitos. Até que o tio Mariano convidou para assistir a uma palestra. Para ir lá, a uma palestra não, um trabalho mediúnico, lá na fazenda. E ele foi. Mas quando ele foi, muito inteligente, muito sensível, ele já foi pensando, eu vou ver o que eu faço aqui. Eu quero saber o que é Bem-aventurados aflitos, né? E aí veio uma mensagem lindíssima para ele, explicando o que eram os bem-aventurados, o que eram os aflitos, por que os aflitos são bem-aventurados, por que os pobres são bem-aventurados, por que os puros de coração são bem-aventurados. E a mensagem, no final, foi dito, psicofonia, era São João Evangelista. A partir daí, bom, o resto vocês leiam o livro, na livraria daqui deve ter, vale a pena. Por que eu estou trazendo essa historinha para vocês? Porque realmente, se a gente pega só esse título, Bem-aventurados aflitos, a gente estranha, né? Se a gente não tiver olhos de ver. E esses olhos de ver foi a doutrina espírita que nos deu. Porque hoje nós sabemos que todas as nossas aflições, elas são dois tipos de aflições. Ou são aflições que nós já trazemos de outros tempos, ou são aflições desta reencarnação. A gente se prende muito, espírita se prende muito em dizer assim, eu sou assim porque na outra encarnação eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, olha para esta, dá uma olhadinha para os seus tempos anteriores. O que a gente andou fazendo? Sabe, qual é a nossa atitude frente aos desafios que aparecem na nossa vida nesta existência? Mas nós ficamos muito preocupados em querer saber se nós fomos faraós ou princesas russas ou reis franceses, não? Não importa. Ou se fomos gari, ou médico, ou engenheiro, ou professor, não interessa isso. Isso tudo é efêmero, passa. O que importa é que nós somos dentro de nós. Qual é a nossa emoção, qual é o nosso sentimento, quais eram as ideias, os sentimentos, os posicionamentos anteriores. Isso sim é que marcou a nossa reencarnação atual. Não é porque eu fiz isso ou fiz aquilo, sim. Como é que está a minha intensidade de egoísmo, de orgulho, de maledicência,
de ambição, de cobiça. Nós estamos vendo hoje em dia uma situação que é um show disso tudo, não é não? É um show. Mas Jesus já tinha dito isso para nós, né? Nada ficará em secreto. Está tudo aí para a gente ver. Até que ponto pertence a nós alguma parte dessas? Como é que eu sou? Como é que eu me posiciono frente às dificuldades? Como é que eu me sinto quando sou, por exemplo, agredida? Qual é a minha ação em resposta? Ou é reação? É ação ou reação? Porque quando a gente reage na mesma moeda, né? Bateu, leva. Mas nós não estamos numa casa espírita? Ou eu errei o endereço? E eu não estou aprendendo que caridade é bip. Sabem o que é bip? Aquele aparelhinho, né? Antigamente, isso é coisa antiga. Bip, bip, bip. Benevolência, indulgência e perdão. Assim, Jesus via a caridade. Então, na ação ou na reação, como é que eu me porto? Né? As nossas aflições, gente, não são programadas por Deus, são programadas por nós. Quando nós vamos reencarnar, nós pedimos isso, pedimos aquilo, eu quero resolver aquilo outro, porque nós já estamos num estágio evolutivo em que nós já escolhemos. Aquele célebre livre-arbítrio que a gente ouve falar tanto, já existe no plano espiritual, claro que é relativo. Porque nós sempre teremos mentores, anjos de guarda, o nome que vocês queiram dar, que estarão nos sugerindo o melhor caminho para nós vencermos as nossas dificuldades. Então, essas aflições que surgem enquanto nós estamos reencarnados, foram propostas nossas, apoiadas pelos nossos mentores. Porque nós já atingimos um nível evolutivo em que isto acontece. Nossas reencarnações já não são automáticas, obrigatórias e compulsórias. Eram compulsórias quando nós tínhamos uma carga de desamor enorme. Hoje a gente já não tem. Nós não estamos aqui? Não é? Em vez de estar na TV vendo o capítulo da novela, nós não estamos vindo para a reunião na casa espírita voluntariamente. Ninguém está obrigando a gente a vir aqui, tá? Estou aqui porque eu quero. Não é? Cada um de nós está aqui porque quer. Aí surge a pergunta: o que eu estou fazendo com isso tudo que eu estou aprendendo aqui? Aí é que está a chave da coisa. Porque as causas passadas das nossas aflições, elas estão aí, são inexoráveis. Nós vamos passar por isso ou por aquilo que nós combinamos antes, no plano espiritual, para desatar alguns nós que nos impedem de ter mais liberdade e de sermos mais felizes.
Há certas doenças, por exemplo, do corpo físico, que nitidamente são ligadas ao passado. São realmente resgates que nós estamos fazendo. Tem até uma historinha, eu já contei essa historinha aqui, mas vou contar outra vez. Gente, vocês desculpem, mas eu estou com muita dor aqui. Estou até com um salão, pois aqui, para ver se melhora. De tanto levar a bengala, ficou dor aqui, em vez de ser no lugar que está doente. Bom, há 20 anos atrás, olha só, eu era jovem, bonita. Há 20 anos atrás, eu tive um câncer de mama. E quando eu já estava me recuperando, é uma longa história, não vou contar para vocês, mas quando eu já estava me recuperando, já voltei aqui para o Eurípides, porque para vocês que estão há pouco tempo aqui, eu trabalhei aqui um monte de anos. O Gilberto Bordalo, vocês conhecem aquele senhor ali? E o Gilson Bordalo, o gêmeo dele. Os dois me levaram para conhecer Divaldo Franco. Você lembra disso, Gilberto? Lembra? Não, né? Como é que chamava aquele lugar, aquele Ateneu ou Liceu, sei lá? Arte e Instrução. Foi. No Artes e Instrução. Eles me levaram lá. Eu ouvi a palestra e tal. Quando acabou a palestra, eles me apresentaram ao Divaldo. Divaldo pegou a minha mão, olhou firme para mim e eles falaram para o Divaldo: a Elza fez mastectomia total e tal, com câncer, mas está se recuperando. Ele apertou a minha mão, olhou firmemente para mim e disse assim: mas você e eu sabemos que agora você está muito mais bonita. Gente, quem não fosse espírita e ouvisse essa frase do Divaldo ia dizer: dois malucos. Desde quando uma mulher, há 20 anos atrás, ainda era bem caprichada. Tira uma mama, tira um seio e está mais bonita. Coisa de maluco, não é não? Mas acontece que Divaldo Franco e eu éramos espíritas, somos espíritas, e sabemos que hoje eu sou muito mais bonita do que eu era há 20 anos atrás. Vamos analisar o assunto. Eu sei que alguns dizem assim: ah, Elza, você fica falando de você na palestra. Eu sou igual a todos nós que estamos aqui. O palestrante não é um ser especial que chegou de disco voador, das galáxias mais sofisticadas, não. Eu sou como vocês, claro. Tenho dor de barriga também. Mas vamos analisar. Se Divaldo falou isso para mim, e Divaldo é um médium potente, né, que vê tudo, que sabe tudo, ele percebeu o quê? Que eu estava realmente no meu perispírito limpando alguma coisa. Por quê? Porque quando eu cometo algum ato de agressão, eu não vou ferir o meu corpo físico, eu vou ferir o meu perispírito. E aquilo ficou guardado. Como é que chama aquele negócio de computador que fica guardado tudo? HD. O meu perispírito é um HD. Está tudo lá. Então a gente vai reencarnar. Como é que vai ser esse corpo físico? Vai ser baseado naquela forma
daquele perispírito que é o HD e que tem coisas que estão marcadas indelevelmente. É assim que funciona. Todos nós temos causas passadas e causas atuais. Porque hoje a gente pode estar marcando o nosso perispírito com outros problemas para futuras reencarnações. Agora, se nós realmente... É verdade. Se nós começamos a frequentar uma casa espírita, tomamos conhecimento da doutrina espírita, começamos a compreender a misericórdia de Deus e nos propiciar essa oportunidade de entender. Por quê? Porque nós evoluímos primeiramente em inteligência. E a doutrina espírita vem exatamente para nós todos que aqui estamos, para, através da compreensão intelectual, chegarmos ao desenvolvimento emocional, sentimental, enfim, aprendermos a amar. Coisa que a gente ainda não aprendeu. Aprendeu um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não é? Mas ainda tem um longo caminho a percorrer. Eu costumo brincar dizendo, quem joga papel de bala no chão, ainda não ama. Só isso. Não é simples? Quem ainda fuma e joga o toco de cigarro no chão, não ama o próximo. Porque alguém vai ter que varrer aquele negócio, não é? É no dia a dia, no cotidiano, que a gente vai perceber quem a gente é. Não precisa grande filosofia, grande ciência, não. É no dia a dia, na coisa pequena, que a gente percebe como nós estamos limpando o nosso perispírito. Porque hoje nós estamos construindo a próxima reencarnação. É o que eu faço hoje que vai se refletir na próxima. Como é que eu quero que seja essa reencarnação? Ah, Elza, mas eu não lembro as coisas que eu fiz. Graças a Deus que eu também não lembro. Porque o dia que eu lembrei alguma... Não fui eu que lembrei, que me contaram alguma coisa em mesa mediúnica, eu quase tive um peripaque, como ela disse. Meus amigos, nós vivemos num planeta de provas e expiações. Não tem como fugir a isso. Então, nós não somos anjos. Nós não somos missionários. Pode ser que tenha algum escondido aqui que a gente não conheça, não, ainda. Porque, em geral, os missionários são humildes, mansos, não é? Será? Eu não sou missionário. Então, se eu estou vivendo, se eu reencarnei na Terra, num planeta de provas e expiações, é porque eu tenho ou provas ou expiações, ou as duas coisas. E conforme eu vou vivendo, eu posso modificar esse estado de coisas. Porque eu contei para vocês agora esse episódio da minha vida, para vocês terem ideia, a primeira vez que eu fui ao Instituto Nacional do Câncer, a médica que me atendeu disse para mim que o meu estado era terminal. Já se passaram 20 anos, eu não terminei. Eu não sei se ela terminou, né? A minha cirurgia foi adiada 3 vezes. A coisa começou em novembro, eu só operei em abril. Terminal, hein?
Enquanto isso, o que eu fiz? Continuei a trabalhar no centro, na Casa Espírita Eurípides Barçanufo, e a frequentar a fluidoterapia daqui. E quando veio a biópsia final, depois da cirurgia, dizia que o meu câncer não era infiltrante mais, era encapsulado. E eu estou aqui 20 anos depois. Ele estava fechado ali, só. Por quê? Porque durante esse tempo, eu continuei a me dedicar. Eu não estou falando isso porque eu sou maravilhosa. Todos podemos fazer isso. Eu continuei a frequentar a casa espírita, eu continuei a estudar a doutrina espírita, eu continuei a tentar fazer o bem, a ajudar, eu continuei, Jô sabe disso, continuei a frequentar as quentinhas, ia para a rua distribuir quentinha. O que significa isso? Apoio do plano espiritual. Porque, gente, e aí vai entrar a ciência, nós somos energia e temos uma frequência vibratória nessa energia. Vocês sabem o que é frequência vibratória, né? Quem estudou na escola, se não foi para comer merenda, sabe. Nós temos um determinado padrão de frequência vibratória. A nossa meta é cada vez termos uma frequência vibratória melhor. Porque cada vez que a gente faz alguma coisa que se aproxima das leis de harmonia de Deus, nossa frequência vibratória muda. E nós passamos a influenciar a psicosfera de forma positiva. Agora, quando eu ligo a televisão para ver o jornal, das 8 ou 9, sei lá que horas que é agora, e só vejo tragédia, drama, assassinato, acidente, terremoto, e roubo e não sei o quê, furacão, bom, aí a gente teria que fazer outra palestra para explicar o que é um furacão e o que é um rio doce. Aí é outro papo. Mas qual é a nossa frequência vibratória nesse momento? A gente entra para dentro da televisão? Qual é a nossa frequência vibratória quando nós estamos cercados de problemas? A gente entra nesses problemas? Gente, eu outro dia ouvi eu não ouvi quem era, não vi quem era, o que ele estava falando. Eu liguei a televisão, mas eu estava ocupada na TV Mundo Maior. Vocês conhecem a TV Mundo Maior? A TV Mundo Maior é uma TV espírita. Hã? Quê? Fala. Ela é, como é que chama isso? Ih, o alemão está atacando. É parabólica, né? Mas não é digital. E a TV Mundo Maior é espírita. E ela é lá de São Paulo, né? Do André Luiz. E eu só ouvi isso. Obstáculo ou degrau. Vamos pensar nisso? Obstáculo ou degrau. Quem viu, poucas pessoas viram, a dificuldade com que eu subi essa escada aqui hoje. Quando eu olhei a escada,
Eu já sabia, porque eu já conheço isso aqui há mais de 20 anos, né? Muito mais. Olhei a escada e disse, vamos lá. Eu podia chegar e olhar e dizer, Gilberto, olha, não vou poder fazer mais palestra no Eurípides, porque eu não estou podendo subir escada. Então, a gente cria em toda a dificuldade esse binômio. É um obstáculo ou é um degrau para eu subir? Eu escolho. Então, o que eu faço com os obstáculos que eu encontro pela frente? São as minhas aflições. É o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os obstáculos, gente, foram escolhidos por nós quando nós estamos desencarnados. Como nós vamos enfrentar esses obstáculos e fazer deles degraus para subirmos, para melhorarmos, para evoluirmos, é que vai dar a tônica da nossa felicidade. Porque quando alguém chega para mim hoje, que eu estou com um problema sério de saúde, e pergunta, você está bem, Elza? Eu digo assim, eu, espírito imortal, estou muito bem. Agora, eu, corpo físico, estou uma droga. Mas sabe por que ela está assim? Porque eu já vivi muito. Será que a gente já parou e pensou que o corpo físico tem validade? Que nem os produtos, os iogurtes e os queijos. Tem validade, gente. Se a gente pensar há 40, 50 anos atrás, o ser humano vivia quantos anos aqui no Rio de Janeiro? Não é? E aí a gente... A gente foi vivendo mais e mais, mas com o mesmo corpo físico. E é óbvio que esse corpo desgasta. Ele tem validade, não tem? Então os problemas costumam aparecer. Dói aqui, dói ali. Mas quando a gente tem a firme convicção de que não é um corpo físico, a gente não entrega os pontos. A gente vai à luta. É difícil? Às vezes é, claro. Eu estou aqui falando com vocês, não sei se repararam, não estou mexendo esse ombro, porque está doendo muito. Bom, mas daí eu passo para a mão esquerda, acabou a dor. Entenderam? Então é obstáculo ou é degrau? Para eu enfrentar as causas anteriores ou as causas atuais que nos fazem ser aflitos. Então, quando a gente adquire essa compreensão, que foi a doutrina espírita que nos deu, nós somos bem-aventurados. Não somos? Nós estamos subindo degraus, conscientemente, porque a doutrina espírita não pensa assim, não diz para nós, você é uma pessoa que vai, fecha os olhos e vai. Não! Eu tenho consciência. Eu sei. Uma vez eu ouvi uma palestra de Hermínio Miranda, muito interessante, que ele começou assim:
Eu não acredito em reencarnação. A plateia fez, porque Hermínio Miranda foi um estudioso de reencarnação, um monte de livros publicados. Aí ele continuou a frase, porque eu sei. Então, eu preciso chegar a esse ponto. Eu sei que se eu estou passando por uma certa dificuldade, seja ela corporal, seja ela econômica, seja ela intelectual, seja de que jeito for, emocional, sentimental, eu sei que como eu enfrentar isso é que vai me dar a bem-aventurança. Eu vou crescer, eu vou evoluir, eu vou ser mais luz, conforme eu enfrente as minhas dificuldades. Mas Elza, eu não sei. Não precisa saber. Não precisa saber se foi A, se foi B, se foi C, se teve esse problema, se o que fez antes, na outra encarnação, na outra. Não, não precisa saber. Por quê? Porque a doutrina espírita já nos mostrou o que a gente precisa saber. Eu preciso saber que só o amor realmente constrói. Eu preciso saber que eu tenho que aprender a amar o inimigo. Não é isso que Jesus falou? Não é dar beijinho nele, não, tá? Não preciso. Por enquanto. Mas é entender. Para isso Deus nos deu inteligência, para a gente pensar. A minha geração passou por uma fase muito difícil no Brasil, de muita perseguição, de muita pressão, em que a educação foi muito prejudicada. E as gerações que vieram logo depois. Só para vocês terem uma ideia, eu trabalhei em educação, né? Um dia, a pessoa mais grada da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro chegou para mim e disse assim: você não pode mais fazer as reuniões com diretores de escola como você está fazendo. As reuniões só podem ser informativas. Eu fazia reuniões que eu tentava formativas, não informativas. Porque pensar era perigoso. Entende? Então foi toda uma geração formada assim. Aí dá uma preguiça de pensar, não é? Dá uma preguiça de ler. Dá uma preguiça de pegar a doutrina espírita e realmente mergulhar nela. Dá trabalho, sabe? Ser espírita dá trabalho, tá? Não pensem que é fácil, porque não é, não. Porque nós estamos por milênios acostumados a que tudo viesse de cima para baixo. Não é assim. Assim a gente não progride, a gente não cresce, a gente não evolui. E Deus nos fez para nós evoluirmos. Olha lá, ó, está ali, ó. Tinha uma música, há muitos anos atrás, que eu não lembro nem quem é o compositor, que tinha uma frase assim: sim, já sei qual é, Vida e Morte Severina, que dizia assim,
João Cabral de Melo. E foi musicada, né, por Chico Buarque e tal. Tinha um pedaço de uma música que dizia assim: é a parte que te cabe neste latifúndio. É a parte que nos cabe nesse latifúndio. Com todas as pressões, com todas as coisas erradas que a gente vê por aí, nós não podemos perder a esperança, gente. Se eu tenho fé em Deus, se eu realmente acredito em Deus como inteligência suprema, causa de todas as coisas, causa primária de todas as coisas, se eu acredito nisso, eu tenho que ter fé. Que tudo faz parte de um processo em que eu estou inserida. É por aí. Então eu não tenho que ficar pensando: eu vou desistir, poxa, está muito difícil. É muita roubalheira, é muita politicagem, é muito isso, é muito aquilo. Eu sei que é difícil. Eu sei que está difícil, por exemplo, hoje morar em São Conrado, como eu já morei. Está difícil, claro, está difícil. Está difícil morar na Taquara? Está difícil. Está difícil morar em Saquarema? Está difícil. Não era. Quando eu fui morar lá 11 anos, 12, vai fazer 12 anos, era um paraíso. Eu agora botei portão eletrônico, tô igual criança brincando, sabe, com aquele negócio. Viu, Jô? Agora você vai ver, tem portão eletrônico. Outro dia picharam o meu muro da minha casa, com umas letras, uns números. Aí quando eu cheguei no centro espírita lá, e comentei isso, uma pessoa disse assim para mim: Elza, está passando no Facebook, isso daí é código para assaltarem a sua casa. Aí eu falei para uma amiga minha sobre isso, ela ficou apavorada. Eu não, fui lá e limpei aquilo tudo, seja o que Deus quiser. Nada acontecerá comigo se não tiver que acontecer. O acaso não existe. É claro que eu não vou abrir as portas e vou dizer: entrem. Não é isso. Mas eu não vou viver sob esta pressão. Entenderam? Às vezes fica sutil a gente conseguir penetrar, mas é assim. Se você realmente é espírita, cristão, você não pode vibrar nesta frequência. Você tem que sair disso. Porque se eu ficar dentro da minha casa... Gente, eu moro sozinha, tá? Numa casa grande. A Joselina